Boa tarde, todo mundo. Tudo certo aí? Estão aproveitando as eletivas? Soube que ontem foi muito bom, não sei quem assistiu ontem. E hoje temos mais uma coisa aqui super especial, que é falar da cidade em suas conexões internacionais, né? Então, temos aqui a oportunidade de ouvir o Hugo, né, que é da Secretaria, e a secretária adjunta da Secretaria de Relações Internacionais, Ana Van Zeller, que também vai dirigir umas palavras para vocês. E vamos ouvir hoje, então, da cidade para o mundo, do mundo para a cidade. A nossa cidade já é um mundo, né, Hugo? Então, pensar em termos internacionais, para nós, é imprescindível. Temos também o Rodrigo, que é o chefe de gabinete da Secretaria de Relações Internacionais, e chegou a Marcela Arruda, secretária de Gestão, veio aqui também dar um alô para todos. Eu fico muito feliz com esse tema. A minha formação é de urbanista, meu coração ainda bate pelas cidades no mundo todo, né, e acho que é muito legal pensar perspectivas de troca de experiências entre cidades no mundo todo. Então, estou curiosa aqui para ouvir. E estive na cultura quando São Paulo passou a aderir ao Cities Culture Forum. Então, que foi bem bacana também, e que cujo próximo encontro será em São Paulo, não é? Isso aí. Já esse ano, em outubro. Pois é. Bom, antes de passar a palavra, eu só queria fazer um anúncio para vocês, que há algumas vagas para visitar o Viveiro no dia 24. O interesse do Viveiro não é apenas, né, ou pelo assunto viveiro, mas que eu também não conhecia, é o único equipamento de São Paulo que é fora do município. Não sei se vocês sabem disso, é em Cotia e pertence ao município de São Paulo. Esse viveiro também é o único que produz mudas de plantas de grande porte, árvores de grande porte e árvores nativas para a cidade de São Paulo toda. E o nosso interesse de convidá-los, ou de propor essa visita, é que eles ganharam vários prêmios, acho que 3 até, no prêmio de melhores estágios que houve no final do ano passado. Todo ano tem, né, e foi aqui mesmo, né, e o coordenador, com acho que 3 ou 4 equipes que foram finalistas e ganharam prêmios de melhores estágios. Eu falei, pô, os estagiários estão ganhando prêmio, o coordenador deve ser muito bom, né? Então, vamos lá. E aí ele topou e tem essa excursão. Quanto tempo faz que vocês não fazem uma excursão? Olha lá, ó. Vai ser isso, levar lanche, pisar no barro, vocês viram lá todas as orientações para a visita. Então, tem algumas vagas ainda, falem com a Solange, ali, hoje mesmo. E ali está a equipe da EMASP, a Solange, a Rita, a Patrícia, Lidiene, que estão por aqui também conosco, tá bom? Então, eu vou passar para a Ana, para as suas palavras. Obrigada, Regina. Obrigada a todos, a presença de todas e todos aqui. Eu queria saudar a nossa secretária de gestão, Marcela, que é uma pessoa muito atuante. Eu comentei isso com a nossa secretária Marta, porque a Marta é uma referência, né, de uma pessoa feminista, de uma pessoa muito ativa. E ela sempre fala, diz, Marta, a Marcela também é uma pessoa muito atuante, de alto astral, colaboradora, tudo que a gente fala, ela acata. Então, ela ficou muito feliz. Ela falou, opa, mais uma feminista no time. É isso aí. Então, agradecer a EMASP também por ter nos escolhido por estarmos aqui. Porque a gente sabe que relações internacionais, ele é um tema de muita visibilidade, uma visibilidade cada vez maior no mundo. Os temas são diversos, sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre os problemas das cidades, como a professora Regina comentou.
tudo acontece nas cidades, né? Não sei se vocês tiveram, acho que grande parte da nossa equipe que está aqui presente teve a oportunidade de, pela manhã, ouvir a fala do prefeito, da secretária Marcela, da nossa secretária Marta Suplicy, e exatamente falando da importância das cidades, é onde tudo acontece, é um organismo vivo e em constante transformação. Então, eu estou aqui eu sou a secretária adjunta de Relações Internacionais, o Rodrigo aqui como chefe de gabinete, é o chefe de gabinete, e o Hugo também, que é o nosso coordenador, e é um dos mais recentes aquisições da nossa secretaria, e também entende muito sobre relações internacionais, sobre essa ligação com os organismos internacionais, as redes de cidades, como é feita a cooperação internacional, o que nós podemos avançar, para onde nós temos que olhar. Então, assim, é muito, muito bom. E a gente aprende o tempo todo, né? Então, eu queria agradecer e dizer também que a nossa secretária Marcela já nos provocou para, quem sabe, isso futuramente não virá até um curso da EMASP, né, um curso mais voltado para relações internacionais, porque, de fato, nós temos muito a desenvolver. Então, vocês daqui a pouco vão estar ouvindo eles, que é o que nos interessa aqui nesse horário, mas dizer do nosso entusiasmo com o desenvolvimento das ações que estão hoje a cargo da Secretaria de Relações Internacionais, além das nossas previsões de fato, que é 2 grandes programas, que é a nossa virada ODS, a popularização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também o combate ao racismo estrutural. Então, essas são ações muito relevantes e que impactam a vida da população nas cidades, né? E aí a gente está falando de eventos que já têm um caráter também internacional e que faz parte já da nossa grade de eventos e que estão todos convidados a participar. Queria agradecer e passar a palavra agora para o nosso Hugo. Tá bom? Muito obrigada. Foi. Tá certo, tá joia. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Um prazer muito grande receber os residentes da EMASP e também parte do corpo de funcionários da nossa secretaria e de outras secretarias da Prefeitura. Queria inicialmente agradecer o convite da Secretaria de Gestão, em nome da nossa secretária Marcela Arruda, que tem sido grande parceira das nossas novas e empreitadas de sempre, mas, enfim, boas novas vêm por aí. E também a EMASP, enfim, contar com uma estrutura qualificada de formação em administração pública ou para os administradores públicos é fundamental. Também sou egresso de uma escola dessas, da Fundação João Pinheiro, onde pude me formar também em administração pública e sei o quanto é valoroso, quanto é importante estruturas públicas de formação em administração pública e em temas relacionados à administração pública de maneira geral. Enfim, prazer receber vocês aqui. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades que tenhamos de formação e de contribuição, justamente porque um dos principais pontos, ou um dos principais dificultadores da operação internacional, sobretudo de governos subnacionais, é a falta de compreensão do porquê, do para quê. Não sei se vocês se lembram, mas é mais ou menos como aquela abertura do Globo Repórter de antigamente. Relações internacionais, como se alimentam, como se reproduzem, enfim, é muito desconhecido, mas também é um processo bem recente, se comparado com outras áreas da administração pública, sobretudo municipal. Bom, eu sou internacionalista e administrador público de formação, pude atuar em outras estruturas administrativas também, Prefeitura de Belo Horizonte, acho que já deu para notar que eu não sou paulista pelo sotaque, Governo de Minas Gerais, já trabalhei também no Sistema ONU, em 2 agências, ONU Habitat e PNUD, e desde setembro agora recrutado pelo Rodrigo, Ana e Marta para compor o quadro da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Bom,
explicando um pouco, antes de iniciar, como vai ser a divisão desse nosso conteúdo agora à tarde. Eu vou iniciar falando um pouco sobre as relações internacionais de maneira geral, e também sobre as relações internacionais subnacionais, processos, fluxos, de onde surge, para onde vai. E o Rodrigo, na sequência, a gente vai ter um intervalo curto também, ao fim da minha apresentação, vai apresentar, basicamente, a estrutura de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, o histórico de onde surgiu também da nossa própria secretária, Marta Suplicy, que deu início a esse processo, e ele vai contar um pouco dessa história, de onde surgiu e, enfim, do processo de construção, de evolução e de onde a nossa secretaria está hoje. Bom, aqui comigo. Queria começar com essa data. Alguém sabe? Se souber, não fala, mas levanta a mão. Qual é o fato marcante desse ano? 1648? Algumas pessoas sabem, aí, mas não fala não, gente. Não fala não, que eu vou dar mais dicas. Melhorou alguma coisa? Onasbrück Münster, não? Mais alguém? Não, né? Só, beleza. Agora vai ficar fácil, gente. Foi? O Rodrigo deve saber que ele é o maior conhecedor de arte, talvez, da cidade de São Paulo. Não, né? Não ajudou muito. Enfim, essa é basicamente uma foto dos final dos tratados da Paz de Westfália. É considerado o maior ou a principal conferência internacional do mundo moderno, que pôs fim à Guerra dos 30 anos e que instaurou, de alguma forma, o sistema internacional moderno. Anteriormente a isso, antes de 1648, as estruturas políticas, sobretudo na Europa, eram muito descentralizadas, não se tinham as relações internacionais como a gente tem hoje, e, basicamente, a Igreja era quem geria, muitas vezes, a interação entre esses territórios e tinha um controle sobre a gestão política, institucional e, de maneira geral, da vida da sociedade. Esse foi um marco importante porque a gente transita de uma estrutura de um Estado gerido e regido, sobretudo, pela Igreja, para um Estado laico, trazendo o secularismo, traz o conceito também de razão de Estado, passando a se compreender e se planejar melhor a geopolítica, como que eu, enquanto Estado, enquanto país, nação, vou interagir com outros países. A diplomacia se inicia formalmente, ou da forma como a gente conhece hoje, também após esse processo, ela é minimamente positivada, quais serão os preceitos, os termos, as formas de negociação diplomática, a soberania dos Estados, da mesma forma, e a perspectiva da inviolabilidade dos territórios, o princípio da igualdade, onde todos os Estados, todas as nações, independente das suas capacidades bélicas, militares, econômicas, teriam o mesmo nível, o mesmo status, a independência, a não subordinação de um desses atores ao outro, a balança de poder, que é um equilíbrio necessário entre eles para que não aconteça casos de Estados quererem dominar os outros, não funcionou muito, mas foi, como eu mencionei, o primeiro grande fórum internacional do mundo moderno, a fundação do sistema internacional e o início da construção do direito internacional, que, para a nossa agenda, é muito importante. Então, o mundo passou a trabalhar dessa forma. Pulo para 1945. Acho que agora vai ter mais gente com referência desse ano. Levanta a mão aí quem tá, melhorou um pouco. São Francisco. Deu para pegar melhor uma referência? Essa mesa de negociação aí não foi uma pintura, agora a gente já tem uma foto. Criação da ONU. 1945, enfim, a gente pula 300 anos da formação daquela primeira estrutura incipiente de organização das relações internacionais,
para o fim da Segunda Guerra Mundial, que é onde os Estados, mais uma vez, sentam para negociar a forma como o sistema vai ser organizado, vai ser gerido, vai ser estruturado, e as relações entre as diversas partes vão se dar. A criação do sistema ONU e das diversas agências internacionais vinculadas a esse sistema, Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Banco Mundial, Comissão Econômica para a América Latina, Migração, ONU Mulheres, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para a Alimentação, ONU Habitat para o Desenvolvimento Urbano, enfim, uma série de estruturas internacionais responsáveis pela coordenação e pela implementação de políticas e parâmetros minimamente aceitáveis é criada em 1945 para que a gente consiga, por um lado, que é o principal foco da criação das Nações Unidas, a manutenção da paz e da segurança globais, a proibição da utilização da força, que não seja, desde que não autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, que é o corpo que tem a legitimidade de autorizar essa implementação, a promoção da cooperação internacional entre os países e o fomento ao desenvolvimento e redução das assimetrias globais. Esses dois últimos pontos são muito relacionados à nossa atuação aqui também. Hoje, a principal organização internacional vigente, a mãe dos organismos internacionais, e se tivéssemos um governo único, central de todos os países, seria esse, a Organização das Nações Unidas, hoje com 193 países, 50 deles fundadores, incluindo o Brasil. É uma instituição que completou recentemente 75 anos, sem muitos avanços e reformas significativas e que gera muitas críticas sobre a legitimidade, sobre a capacidade de seguir operando num mundo onde a soberania, muitas vezes, fala maior do que o direito internacional, e a guerra na Ucrânia, a invasão do Iraque, diversas outras situações que passam não pelo crivo da ONU, são fatores que, de alguma forma, minam a sua legitimidade e a sua capacidade de atuação. Não são responsabilidades da própria instituição, mas dos países que, enfim, partindo dos seus pressupostos próprios, realizam de forma egoísta também as suas ações. E esse é um processo também que marca um início de um processo muito significativo de globalização, que, enfim, hoje a gente vive num mundo hiper, ultra, mega conectado, acho que todos sabem disso, redes sociais, produtos, comércio, serviço, pessoas, turismo. Então, isso demanda uma estruturação de leis, de parâmetros e de organizações e de instituições que façam essa gestão do mundo de forma mais assertiva. E, vinculado a isso, desde a década de 90, são criadas as agendas globais de desenvolvimento. A gente teve os ODM, as Agendas de Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram até 2015. De 2015 em diante, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma das principais ferramentas de atuação do município como um todo, onde as políticas públicas, PPA, os instrumentos de planejamento e gestão, devem se espelhar na elaboração e na estruturação das políticas, e também é a base de atuação, em grande medida, da nossa secretaria. A gente realiza em junho e julho, mas esse ano em junho, a Virada ODS, que é um grande festival, um grande evento de mobilização e democratização dessa informação para a sociedade, com mobilização de diversos atores internacionais, da população, sociedade civil, enfim, uma das grandes entregas da nossa secretaria. E os ODS, basicamente, vão tratar de basicamente tudo. Eu acho que vocês já, enfim, dominam isso, mas desde erradicação da pobreza, fome, bem-estar, gênero, desenvolvimento urbano sustentável, meio ambiente, energia, enfim, os principais temas globais da atualidade que precisam ser endereçados, que precisam ser, de alguma forma, resolvidos ou solucionados pelos governos, são estruturados dentro dessas agendas que, enfim, possuem os 17 objetivos, 169 metas e 300 e alguma coisa indicadores de base para governos de todo o mundo poderem estruturar e operar suas agendas. Além desses, também,
trazendo outros 2 grandes marcos globais de desenvolvimento atuais, a nova agenda urbana, que versa, sobretudo, sobre o desenvolvimento urbano sustentável, resultado do processo do Habitat 3, que foi a 3ª Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, que se deu em Quito, e pude participar, à época, pelo Estado de Minas, ou pela Prefeitura, não lembro, a COP 21, que aconteceu em Paris, que resultou no Acordo de Paris, que é hoje um dos principais tratados, um dos principais regimes vigentes que trata sobre as mudanças climáticas, que, sem dúvida alguma, é um dos principais riscos da nossa sociedade. Basicamente, passando um pouco sobre a cooperação internacional, que também é parte muito significativa da nossa atuação, e a gente pretende incrementar essa capacidade de operação no município, ela é necessária, e aí tem uma frase do Sen, do economista Sen, prêmio Nobel, que traz que, enfim, os processos históricos de colonização, de imperialismo, resultaram em sociedades muito desiguais, pobreza, fome, miséria, que são comuns em grande parte do mundo, e que necessariamente a gente precisa de mecanismos para promover a redução dessas assimetrias e fomentar da melhor forma o desenvolvimento global. Existem determinações, resoluções das Nações Unidas nesse sentido, e a cooperação internacional ela pode se dar de diversas maneiras, por meios financeiros, recursos, ativos, capital, não financeiros também, conhecimento, equipamentos, tecnologia, de forma concessionada, com operações de crédito internacional, ou por meio de subvenções, que são os famosos fundo perdido. Também as modalidades são diversas, cooperação norte-sul, cooperação sul-sul, cooperação triangular, cooperação norte-sul, acho que é claro, sul-sul entre países do sul global, triangular, em geral, quando envolve um do país do norte ou um organismo internacional financiador e 2 outros do sul global, a descentralizada entre governos subnacionais, estados e municípios, a multilateral, quando envolve organismos internacionais, e a cooperação internacional não oficial, que também é cada vez mais significativa, envolvendo atores privados, fundos, filantropias, bancos, enfim, do Leonardo DiCaprio a Bill Gates, passando por, enfim, diversas instituições que também operam internacionalmente. Bom, os fluxos internacionais de cooperação eles são muito significativos, uma parte bastante importante das relações internacionais e, em grande medida, algo que fomenta a interação entre os diversos países. Uma sinalização, enfim, dados da OCDE do ano passado, de 2000 a 2020, a cooperação internacional teve um crescimento de 118%, se mostrando sempre um mecanismo estável dos fluxos de interação e de cooperação entre os países, sobretudo nos momentos de crise. No contexto da pandemia da Covid, o fluxo de cooperação internacional cresceu, na guerra Rússia e Ucrânia da mesma forma, e esses fluxos eles são definidos, em grande medida, em conexão com índices de desenvolvimento, como o IDH, índices de desigualdade, como o índice de Gini, percepção sobre a democracia, percepção sobre a corrupção. Então, a identificação de para onde esses fluxos vão e para onde os países querem direcionar seu capital passa por análises geopolíticas, óbvio, mas também de indicadores econômicos, sociais e de, enfim, da qualidade das instituições dos países. Trazendo dados também do ano passado, só para ilustrar, em média, se tem anualmente 200 bilhões de dólares para a cooperação internacional, isso é mais de R$1 trilhão. Só os 29 países da OCDE, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, os países ricos, direcionam quase 180 bilhões para a cooperação. Fora isso, há ainda as cooperações subnacionais, as cooperações sul-sul, cooperações não oficiais, como eu comentei, que incrementam esse valor a, enfim, valores muito maiores. Paralelamente a isso são dados que são alimentados à OCDE. Acredita-se que só a China, por exemplo, tenha um outro montante semelhante a esse, sobretudo em crédito internacional para os diversos países, sobretudo na África. Então, são trilhões anuais de fluxo de cooperação internacional que movimentam também
parte da nossa agenda de trabalho. Só para uma referência, os maiores doadores do mundo, e também as maiores economias, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e França. E os maiores recipiendiários, quem mais recebe esses recursos, Índia, Afeganistão, Bangladesh, Síria, Indonésia, Jordânia, Etiópia, Iraque, Quênia e Nigéria. Bom, o Brasil, na sua própria Constituição, prevê que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, a nossa própria Constituição já traz a perspectiva das relações internacionais e da cooperação internacional como um princípio básico da operação do nosso país, e, consequentemente, também, cada vez mais, dos órgãos subnacionais, dos entes subnacionais também. No Brasil, o fluxo de cooperação para o nosso país, aí, a referência dos 10 maiores cooperantes, Alemanha, França, Japão, Noruega, União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, o GEF, que é o Fundo Global para o Meio Ambiente, a Itália e a Unicef. E, enfim, diversos setores, infraestrutura, educação, produção, ajuda humanitária, saúde. E um dado interessante é que entre 2010 e 2013, aí voltando um pouco naquela perspectiva de para onde o recurso para a cooperação internacional vai, depende de dados de IDH, Gini, etc., mas também de percepções sobre as instituições nacionais, sobre a saúde da democracia, sobre transparência e diversos outros fatores. Então, entre 2010 e 2013, a gente teve uma expansão que chegou a um pico e ficou sustentada de crescimento de 63% dos fluxos de cooperação internacional para o Brasil, e de 2014 a 2019, uma queda de 75%. Então, situação, a saúde do país, das instituições políticas, também reflete em muito o que receberemos como país de cooperação internacional. Bom, e as relações internacionais subnacionais nessa história? Antes mesmo de 1648, se a gente pega desde o início da história, as cidades, antigamente enquanto cidade-estado, promoviam as cooperações e as relações internacionais de forma contínua. Então, a gente pega 2, 3 mil anos de história, a gente encontra registros de interação, de cooperação, de relação internacional entre as cidades. Existem, inclusive, estudos, enfim, a arqueologia do contato é um deles, de como as civilizações antigas foram moldadas a partir da cooperação e das relações internacionais. Os gregos têm muito dos egípcios, que têm muito dos fenícios, e aí a gente tem nesse mapa do Mediterrâneo como as cidades interagiam no passado, enfim, e algumas dessas referências e como as sociedades foram moldadas nesse sentido. Avançando bastante para a década de 50, para a década de 60, quando inicialmente se estruturaram, começaram a surgir as relações internacionais subnacionais no Estado moderno, as cidades irmãs eram talvez as principais práticas, os irmanamentos. Identificavam-se características ou similaridades entre cidades, entre governos, e se propunham vinculações ou irmanamentos entre essas cidades. Rodrigo vai falar mais sobre a estrutura de São Paulo, mas São Paulo tem 36 cidades irmãs, a primeira delas foi Milão, que acabou de completar 60 anos, em 1962, e a última delas, 2020, Belmonte, em Portugal. Mas é uma prática em decadência e que tem caído em desuso, muitas vezes porque não se tem um plano de trabalho, um projeto ou uma operacionalidade factual desses irmanamentos, eles acabam caindo em desuso, tem se optado cada vez mais pelo trabalho em projetos de cooperação entre cidades, mas desde a década de 80 iniciou-se um processo maior de qualificação e institucionalização das operações de relações internacionais nas cidades. Começou-se a ter estruturas internacionais próprias, que antigamente se fazia em
em um gabinete ou em uma secretaria, enfim, outra, com um corpo técnico específico, com mandato próprio, com orçamento e com capacidade de operação. Em paralelo a essa formação, a essa estruturação das áreas internacionais nos municípios, começou-se também a construção do ecossistema internacional subnacional, redes internacionais próprias, organismos internacionais próprios, focados especificamente no ente subnacional, que permitiram fomentar essa interação entre esses diversos atores. Concomitante a isso, a gente tem um processo de urbanização no mundo que é muito significativo. A nossa década passada marcou a transição de um mundo majoritariamente rural para um mundo majoritariamente urbano. Hoje a gente tem aproximadamente 60% da população mundial vivendo em cidades. No Brasil, isso chega a quase 80%. Eu mencionei o Habita 3 como um marco que, enfim, estabeleceu os princípios e diretrizes para o desenvolvimento urbano das 2 próximas décadas, e a gente chega, em 2022, com uma população de 8 bilhões de pessoas. Então, essa transição para um mundo, sobretudo urbano, traz novas responsabilidades, novas atribuições e novas demandas para o município que anteriormente não existiam. E, como foi comentado aqui no início por nossa secretária, São Paulo é um mundo, e de fato é. Se a gente pega a população só da cidade, ela seria maior que a população de 117 dos 193 países do mundo. Se a gente pega a população metropolitana, 22 milhões, é uma população maior do que a de 136 países do mundo. Ou seja, São Paulo tem mais população do que a maioria dos países. Ou seja, tem muita responsabilidade. Mesmo que a cidade não esteja necessariamente participando dos arranjos internacionais para a construção dos tratados, em grande medida é o trabalho que foi feito em São Paulo que vai resolver ou não esse problema. O Acordo de Paris sobre mudança do clima, e isso foi uma fala do próprio secretário-geral da ONU, essa batalha contra a mudança climática ela vai ser ganha ou ela vai ser perdida nas cidades, porque, em grande medida, as cidades são os centros dinâmicos, onde a população se concentra, onde os serviços são gerados e também onde tanto as oportunidades quanto grande parte dos desafios necessariamente precisam ser enfrentados. Então, a gente tem, nesse contexto de um mundo mais urbano, uma mudança nos fluxos e nos atores. Antes, se a gente pega o mundo westfaliano de 1648, a gente tinha o Estado-nação enquanto único ator internacional, enquanto único sujeito internacional. O único ator que ia interagir internacionalmente era o Estado. Hoje a gente tem os governos subnacionais, a gente tem a sociedade civil que está cada vez mais pautando a agenda internacional. Feminismo é uma das demandas que, internacionalmente, a sociedade civil tem sido responsável também por pautar e por trazer para as agendas globais de discussão. As empresas, setor privado, academia e diversos outros que têm um impacto muito relevante nas relações internacionais. Então, hoje, a gente sai de uma lógica necessariamente ou exclusivamente estatal, central, para um mundo muito mais pulverizado de atores, de fluxos, de sistemas que permitem e demandam que cidades como São Paulo estejam necessariamente engajadas internacionalmente. Prefeitura, se ela não estiver engajada internacionalmente, a universidade vai estar, a sociedade civil vai estar, as empresas vão estar comercializando internacionalmente. Então, é importante ter uma estrutura que harmonize esses processos e que organize, de alguma forma, e da melhor forma, a atuação internacional do território. E é um pouco desse conceito de soberania pulverizada. Você tem uma distribuição maior das responsabilidades, das competências e das possibilidades de atuação. A gente chama de um mundo pós-westfaliano. E essa foto é interessante para comentar sobre isso, porque o ex-presidente americano, Donald Trump, anunciou que iria deixar o Acordo de Paris, que eu comentei com vocês agora, na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Estava lá em Pittsburgh, fez o discurso dele, vamos deixar o Acordo de Paris. Logo na sequência, o prefeito de Pittsburgh vai e faz o quê?
a gente vai ficar. E aí o Trump falou, Pittsburgh, not Paris. Aí o prefeito de Pittsburgh falou, não, nós estamos em Paris sim, não tem nada disso não. Então é isso, assim, mesmo que o presidente não queira se engajar em um compromisso internacional, o prefeito pode. Mesmo que não formalmente, ele pode assumir compromissos de gestão, compromissos de administração, de recursos, que vão endereçar aquele problema que é global. Então, hoje, o que há algumas décadas era inimaginável, existe uma maior fluidez de capacidade de interação e de atuação dos governos subnacionais nesse sentido. O prefeito Ricardo Nunes, inclusive, é grande entusiasta e defensor dessa agenda internacional especificamente, sobre mudanças climáticas. A gente participou da última COP27, em Sharm el-Sheikh, Egito, e tem defendido, em grande medida, ações de aumento, enfim, para atingir os 50% de cobertura verde do município, hoje mais de 48%, de redução da frota movida a diesel. Então, são processos nesse sentido que têm um impacto muito significativo, não só para São Paulo, mas para o mundo como um todo. Sim. Esqueci de comentar, coloquei a foto de propósito. Duas. Desculpa. Acho que me pareceu interessante fazer esse registro, que ao lado do prefeito de Pittsburgh é o Michael Bloomberg, que é uma personalidade que tem uma atuação muito potente em nível municipal, como prefeito, que foi de Nova York, de muito êxito, e cuja fundação, Bloomberg Philanthropies, tem parcerias com a Prefeitura de São Paulo, não só pela Bloomberg Philanthropies, mas outras instituições que se desdobram dessa, como a Vital Strategies, e com a qual nós temos também ação. Não é só esse registro, porque é simbólico. Obrigado. Não, muito bem observado, Rodrigo. Eu busquei a foto, quando eu fui pesquisar a foto, vi o prefeito de Pittsburgh, vi o Bloomberg, falei, vou colocar essa, esqueci de comentar, muito obrigado. E o Bloomberg é um dos grandes municipalistas do mundo, ele forma prefeitos, financia prefeitos e prefeituras, justamente sabendo e considerando a capacidade dos governos locais de gerar resultado. É o nível mais próximo da população, é quem consegue implementar a ação imediata, e ele, enfim, foi candidato do Partido Democrata, também pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, prefeito de Nova York, uma das grandes lideranças empresariais e políticas americanas, que, além de financiar muito o municipalismo, financia também, sobretudo, a agenda do clima. C40, uma rede que São Paulo faz parte, é uma das principais redes internacionais e focadas também em mudanças climáticas. E quem são os interlocutores nossos, da nossa Secretaria e da Prefeitura de São Paulo? Todos esses. E dentro de todos esses, todos os governos subnacionais de todos esses. 193 países do mundo. Em São Paulo, a gente tem quase 150 representações de países, entre consulados, consulados honorários, câmaras de comércio e representações diversas. Então, 193 países, pegam todos os subnacionais de 193 países. São nossos interlocutores potenciais. Além desses, quem mais? Sistema ONU e todas as agências do Sistema ONU. No Brasil, a gente tem aproximadamente umas 50 instituições e agências temáticas, como eu mencionei anteriormente, vinculadas ao Sistema ONU. Unicef, Unesco, PNUD, OIT, enfim, e Acnur, Banco Mundial e aí por diante. Fora esses, esse é o ecossistema internacional das cidades. Redes e organismos criados especificamente, propriamente, para governos subnacionais cooperarem, interagirem e operarem internacionalmente. CGLU, que foi a principal rede internacional, talvez como as Nações Unidas das cidades, que teve como Marta Suplicy a sua primeira presidente e fundamental no processo de formação e de construção, mais diversas outras, como C40 e CLEI, que tem base para a América do Sul, em São Paulo, Mercocidades,
que São Paulo assume a presidência pela segunda vez em novembro desse ano, WCCF, que a gente recebe pela primeira vez no Sul Global, o Fórum em outubro, ALAS, UCSI, União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, que é uma rede também muito ativa, Metrópolis, e o 20, que é um desdobramento do G20 para as cidades. Enfim, existe um ecossistema muito grande e próprio das cidades para se operar internacionalmente. Algumas dessas redes são também temáticas, algumas delas para direitos LGBTQIA+, outras delas para fome e redução de pobrezas, outras delas para desenvolvimento urbano, cidades educadoras, enfim, ciência e tecnologia, enfim, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, uma série de ferramentas para o município para se capacitar e para compartilhar conhecimento e para receber recurso e para compartilhar recurso para qualificar a operação de todos esses atores. E aí, enfim, alguns exemplos de atuação internacional da nossa cidade. Secretária Marta com o presidente da França, secretária Marta com Ursula von der Leyen, presidente do Conselho Europeu, delegação do prefeito Ricardo Nunes com Michael Bloomberg, também em Nova York. As duas anteriores são na COP27, no Egito. Prefeito Ricardo Nunes com delegação em Montevidéu, confirmando São Paulo como presidente de Mercocidades para esse ano. Delegação nossa de São Paulo na COP27. Então, participação em conferências, em mesas de negociação, de debates, porque não só as cidades são responsáveis por receber aquilo que os países definem que precisa ser feito para elas operacionalizarem no seu território. Em grande medida, as cidades também são responsáveis por pautar aquilo que demandam, aquilo que precisam, em fóruns multilaterais de cidades, de governos subnacionais, e também vinculados ao sistema ONU, aos países, etc., para se posicionar internacionalmente, para demandar aquilo que é necessário para o território e para conseguir, ao fim do dia, melhorar a qualidade de vida do cidadão e oferecer melhores serviços públicos para a nossa cidade. Bom, e nesse sentido, o que são relações internacionais? Basicamente, todos os fluxos, todas as relações, todas as interações, deixa eu ver como que eu estou de tempo aqui, já está bem na hora, todas as interações, todos os processos que acontecem nesse território nosso. Não é nesse não, é nesse outro aqui, ó. Bom, basicamente todos os processos, todos os fluxos, todas as interações entre pessoas, entre países, entre governos, entre sociedade civil, entre academia, entre as empresas, entre qualquer ente que esteja nesse território é considerado relações internacionais. Se essa televisão veio de um outro país, isso é relações internacionais. Esse microfone, essa cadeira, se a gente está em uma cidade construída também por imigrantes, que tem uma imigração muito importante, isso é relações internacionais. Se a gente tem multinacionais aqui, da mesma forma. Então, todas as interações que transcendam as fronteiras, que são convenções mutáveis, também estabelecidas pelo ser humano, enquanto países, nações, podemos considerar como relações internacionais. Esse emaranhado de conexões entre os diversos atores que operam no sistema internacional. Tudo é possível e tudo é passível de ser internacionalizado. Países, pessoas, produtos, serviços, experiências, capacidades, conhecimento, recursos, cidades, territórios, governos, políticas públicas e muito mais. A gente internacionaliza basicamente o que a gente quiser. O foco nosso, obviamente, políticas públicas, mas também recursos, mas também cidade, territórios, experiências e várias outras coisas. Para que internacionalizar? Imagina se cada cidade no mundo tivesse que construir do zero suas próprias políticas públicas. Se cada universidade do mundo tivesse que produzir seu próprio conhecimento. Se cada país tivesse que produzir tudo aquilo que consome. Não ia funcionar. A gente tem, nas relações internacionais,
o espaço apropriado para todas essas trocas, para permitir essas trocas, construir pontes, contatos, cooperações, intercambiar, construir e avançar de forma mais rápida para se chegar mais longe de forma compartilhada. Então, é uma necessidade, na minha perspectiva, que o mundo, que as pessoas interajam internacionalmente. A gente não é possível se viver isoladamente dentro do seu próprio território, porque, enfim, o mundo hoje ele é global. Enfim, diante disso tudo, quem aí já fez, já praticou, já cometeu relações internacionais? Levanta a mão aí para ver. Tem gente aí que eu acho que... Oh, vamos ver. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco de novo. Vou fazer um quiz aqui rápido com vocês. Vocês levantam a mão, vou perguntar sim ou não se é relações internacionais. Isso aqui é a taça do Mundial de Clubes. Eu não sou de São Paulo, mas tem um negócio que parece que tem um clube que não tem, né? Mas, enfim, Mundial de Clubes é relações internacionais? Ah, muito bem, muito bem. Bom, seguindo o futebol ainda, esses turistas aqui na Avenida Paulista, desse país que gosta de tirar a gente da Copa do Mundo, não vou falar aqui uma palavra não para ser diplomático, mas relações internacionais? Aí, ó. Vamos lá. Interlagos, Grande Prêmio Heineken de Fórmula 1, relações internacionais? Aí, ó, pois é. Essa é uma foto de São Paulo também, e tem 2 vínculos internacionais nessa foto. Enfim, relações internacionais? Beleza, quais são os 2 vínculos internacionais aí? O carro importado, Lamborghini, italiana, e o outro? Mudanças climáticas, muito bem, sucesso. A salva de palmas aí para quem falou mudanças climáticas. Aí, ó. Exatamente, gente. Olha, enchente, mudança climática, Acordo de Paris. E aí, ó, 2 vínculos internacionais na mesma foto maravilhosa, e é em São Paulo. Enfim. Relações internacionais? Chaves, um dos principais soft powers do México no mundo, condicionando o comportamento de todo mundo aí desde sempre. É internacional? Pois é. Bom, tem o Lula-Palusa, que foi dia 1º, mas o Lollapalooza aqui em São Paulo também, evento internacional, bandas internacionais, público internacional, ingresso barato eu compro, gente. Memes. São internacionais? Gente, Nazaré e Joelma são clássicos. Inês Brasil. Se houvesse um campeonato mundial de memes, Brasil com certeza seria o campeão, e também é uma ação internacional. A gente não opera na secretaria, claro, quer dizer, a gente opera também, mas não formalmente, mas, enfim, meme também é uma ação internacional. Instagram e TikTok, Inclusive, uma das maiores crises internacionais da geopolítica atual, Instagram e TikTok. Essa é uma treta gigantesca, e relações internacionais também. O governo do Canadá prendeu não sei quem de e aí vira uma treta danada, e é muito significativo. E aí, senhor, relações internacionais ou não? Sem dúvida, se não o maior, um dos maiores embaixadores e diplomatas que o Brasil já teve na história, campeão mundial por 3 vezes, já encontrou todos os chefes de Estado, monarcas, e etc., principais lideranças do mundo, e aí também teve uma grande participação numa live com o Mark Zuckerberg, chamou ele de King of Zap Zap. Foi uma bela interação. Rei Pelé também, um ator internacional muito importante. E Edifício Matarazzo, relações internacionais? Por quê?
Ó, Secretaria de Relações Internacionais está aqui, poderia ser um. Maravilha. O que mais? Oi? Mármore? Maravilha. Arquitetura? Mais um. Arquiteto italiano também. Rodrigo sabe a história toda, ele pode contar daqui a pouco. Mas, e Matarazzo, família Matarazzo, imigração, enfim, da arquitetura, do mármore, da Secretaria de Relações Internacionais. Então, esse é um prédio internacional. Isso é relações internacionais também, da concepção, da criação, do financiamento e da operação hoje em dia. Bom, esse já fica mais fácil. Palácio do Itamaraty. Acho que não tem dúvida, sede da diplomacia brasileira, inclusive uma bela obra, e sede das Nações Unidas em Nova York também, acho que não tem dúvida em relação a isso, principal palco de decisões internacionais do mundo. Vamos ver o que vem aí. E esse, é ou não é? Bom, esse ainda não. Esse, Angela Merkel com Darth Vader, caberia dentro das relações intergalácticas, interplanetárias, mas é algo que a gente ainda não opera por aqui. Eu, pessoalmente, gostaria muito que a gente começasse em algum momento, mas ainda não faz parte das relações internacionais, subnacionais, inclusive, também não. Talvez a NASA, enfim, tem alguma interação lá, mas a gente não sabe. Basicamente isso. E só para finalizar, pessoal, então, obrigado pela participação, pelos comentários. Por último, eu queria trazer, enfim, muito resumidamente, um artigo do Stephen Walt, é professor de Relações Internacionais em Harvard e colunista da Foreign Policy, que ele traz esse artigo de como conseguir um bacharelado em Relações Internacionais em 5 minutos. E ele traz 5 principais conceitos. Primeiro, anarquia. Tem o direito internacional, os tratados, as convenções, as organizações, mas, no fim das contas, é o caos, ou pode ser o caos. Se um Estado quiser invadir outro, invade, como está acontecendo agora. Então, não necessariamente existe uma organização, ou um governo, ou um sistema jurídico que consiga constranger o comportamento dos países a não sair das normas que foram estabelecidas. Dentro de um Estado, dentro de um país, você tem essas instituições. Poder executivo, legislativo, judiciário, sistema prisional, as leis, as normas. No sistema internacional, isso não necessariamente acontece. Se um país decide fazer alguma coisa e, eventualmente, der na telha, vai fazer, e, mesmo a gente tendo minimamente um escopo que ajuda a restringir comportamentos desviantes dos países, não necessariamente ele sempre é respeitado. Então, a anarquia é um princípio, pelo menos até esse momento, básico das relações internacionais. O segundo é a balança de poder, a necessária transferência, identificação, alianças e organização do sistema e dos atores para que não exista, de alguma forma, um poder que seja totalmente superior aos demais e que consiga constranger todos a adotarem ou a realizarem as suas próprias vontades, não consiga exercer poder necessariamente, diretamente ou imediatamente em todos os outros. Então, esse equilíbrio de poder, de capacidades entre os países é um ponto muito importante. O terceiro são as vantagens comparativas, está mais relacionado ao sistema liberal de comércio, de fluxo de pessoas, de bens, de serviços e da produção, que, enfim, existe e vai continuar existindo e que tem as suas deficiências e gera também os seus problemas. O quarto é o erro de percepção e cálculo. Não imaginem que as decisões dos chefes de Estado, dos líderes globais, seja sempre correta ou baseada em fatos claros. Em grande medida, as decisões elas são irresponsáveis, são baseadas em informações não tão qualificadas ou não tão completas, que gera, muitas vezes, a erro de percepções e cálculos, que o autor, nesse artigo, chama também de estupidez.
existe muita estupidez na interação entre os países, e a gente vê até hoje, enfim, se existe guerra e miséria no mundo com tanto recurso, é porque não fomos capazes de chegar a um denominador comum ou uma estrutura e uma estratégia de desenvolvimento que possa garantir a paz, o desenvolvimento e a sustentabilidade do país. Por último, a construção social. Todos esses fluxos, essas estruturas, esses arranjos, organizações, eles são mutáveis. Eles vão se adaptando. Em 1964 era um, antes disso era outro, em 1945 passou a ser outro. Então, as relações internacionais vão evoluindo, às vezes regridem, avançam mais um pouco. Então, é um sistema mutável, é uma construção social que, basicamente, todos nós fazemos parte dela enquanto membros de uma cidade, de um estado, de um país, da sociedade civil ou das diversas instituições que a gente faz parte. E ele conclui dizendo que, internacionalista, não se preocupe. A minha geração foi tão mal sucedida em resolver os problemas do mundo que não vai faltar trabalho para vocês. Então, é isso, gente. Termino por aqui, passo para o Rodrigo. Muito obrigado e valeu. Boa tarde. Deixa eu começar com a minha autodescrição. Então, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, eu estou com uma camisa azul e um paletó. Então, quero dar boa tarde a todos mais uma vez. Eu me junto à secretária Wanzler e ao meu colega Hugo nos agradecimentos à EMASP e à equipe pela oportunidade de trazer à tona esse tema tão interessante, né, que são as relações internacionais em nível municipal, e na pessoa da Regina e da sua equipe também aqui. Eu fiz alguns apontamentos, né, e acho que a ideia é uma conversa assim, sem apresentação, mas para falar um pouco do caráter internacional da cidade de São Paulo e a evolução assim, institucional da Secretaria, e, enfim, como que ela tem atuado. Comentou-se hoje aqui no início, né, que a agenda que foi cedo aqui nesse mesmo auditório, foi uma coincidência interessante, mas que mostra bastante do que a gente está falando aqui. O prefeito recebeu um grupo muito animado, muito interessante, de mais de 100, ou aproximadamente 100 estudantes da escola Harvard Kennedy School, e interagiu de maneira muito interessante, muito inteligente sobre as questões urbanas, né, da cidade. E o prefeito mencionou uma ação de SMADs, que é a Vila Reencontro, e que teve, então, contou com a experiência, a troca de experiência, porque houve uma missão encabeçada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a 2 cidades no Canadá, e essa missão saiu da Secretaria de Relações Internacionais. Então, quer dizer, mostra primeiro um caráter, que é um caráter meio da Secretaria, e como, então, ela presta esse assessoramento às outras estruturas, né, da Prefeitura, pastas finalísticas, ou mesmo pasta meio, e a administração indireta também. Então, é um exemplo interessante. Também queria destacar a importância da nossa pasta com o mundo acadêmico. A secretária Marta e equipe, a secretária Wanzler, têm recebido frequentemente alunos de universidades, não apenas dos cursos de relações internacionais, mas, em geral, é um vínculo para nós muito importante, afinal, onde o conhecimento é produzido. Então, é uma interação que a gente tem um apreço muito grande. Bom, eu vou falar, assim, em síntese, um pouco da SMRI, o caráter internacional, e começar a falar sobre a especificidade, ou as especificidades da cidade, que a singularizam no plano internacional. Então, é uma megalópole, caracterizada por ser o maior centro financeiro da América Latina, a mais populosa do Hemisfério Sul,
e o quarto maior conglomerado do mundo. Isso são informações que às vezes podem parecer óbvias, mas às vezes no nosso cotidiano, na pressa do ônibus, do metrô, andando na rua, nem sempre a gente se dá conta, né, de maneira muito clara. Claro que sim, mas, enfim, é algo que é sempre bom destacar. Bom, sede de inúmeras empresas estrangeiras, aproximadamente 100 consulados, esse número sobe, né, se incluir as câmaras internacionais de comércio, consulados de carreira ou honorários, e mais de uma centena de comunidades que aqui residem. É uma cidade que também se destaca pela quantidade extraordinária de instituições de caráter internacional, como, por exemplo, a Japan House. Eu não sei se alguém daqui já foi, já visitou, é muito interessante. O Centro Cultural Coreano, isso são apenas alguns exemplos. O Museu Judaico, que fica aqui no centro, a Casa Árabe, o Museu da Imigração, que funciona onde existiu uma hospedaria para acolher imigrantes na região do Brás, o Memorial da América Latina, o Museu Afro-Brasil, o Museu da Língua Portuguesa, único do gênero no mundo. Afinal, São Paulo, a capital paulista, tem o maior número de falantes de língua portuguesa do mundo. Isso, às vezes, também é algo que a gente não se dá conta. Então, isso confere uma especificidade em razão desse caráter internacional da cidade. O Hugo, emendando uma coisa muito interessante, que ele brincou, mas de maneira muito séria, metáfora futebolística, né, do Pelé. Vejam que os grandes clubes, ou os primeiros aqui da cidade, foram clubes de futebol fundados por estrangeiros. Você tem ainda hoje, aqui numa Travessa da Consolação, o primeiro clube de São Paulo, que é o SPAC, né, que é o São Paulo Athletic Club, que é desse clube onde saiu Charles Miller. Então, isso mostra muito. Eram funcionários das empresas inglesas, a Gas Company, ou a empresa, a São Paulo Railway, que construiu a estrada de ferro Santos-Jundiaí. E depois você tem o próprio Corinthians, eu que sou corintiano. Não sei se alguém, todo mundo ficaram tímidos. Mas foram imigrantes italianos que fundaram no Bom Retiro esse clube que hoje é um dos mais populares, né, não só do país, mas do mundo. Você tem, por exemplo, um outro clube, me lembrando aqui, o Germânia, que também foi fundado por alemães, e hoje é o Pinheiros. Enfim, tudo isso vai mostrando como, né, as relações internacionais são importantes para São Paulo. Isso reflete, por exemplo, outros exemplos, os hospitais, né? Os que são referências no mundo. Você vejam, por exemplo, a Beneficência Portuguesa, o Sírio Libanês, o Albert Einstein, da comunidade judaica. Você tem, por exemplo, o NIPO brasileiro, Oswaldo Cruz, né? Da comunidade alemã. A cidade, o prefeito também destacou hoje, ela teve um destaque ano passado, porque ela foi eleita, foi considerada, recebeu nota AAA no quesito de financiamento saudável, né? Isso é um índice que nem Miami tem. Miami já foi AAA, hoje são 2A só. Então, diante dessas especificidades, né, ela se singulariza no plano internacional e logo se entende a sua vocação para as relações internacionais. Mas nem sempre foi assim. São Paulo começou de maneira muito modesta e permaneceu assim por séculos. Era um arraial muito tímido, uma igreja, um colégio, e houve, então, um ponto de inflexão, na minha opinião, que foi a criação dos cursos jurídicos aqui na cidade, em 1827. Então, estudantes de várias partes do Brasil passaram a frequentar a cidade. E as ideias circulam, não é? Os livros que você importa. Então, isso foi um momento interessante. Depois, claro, a construção da estrada de ferro, com o capital da economia cafeeira, a vinda de novos imigrantes. E a estrada, de certa forma, é interessante, porque ela que conectou, de alguma maneira, São Paulo com o mundo pelo Porto de Santos. Então,
está ligado muito à internacionalização da cidade. Bom, então, sobre a secretaria, ela foi criada há mais de 20 anos, 22 anos, e é uma secretaria que tem feito escola com internacionalistas de muito respeito. O Hugo e muitos daqui que estão aqui estão nessa mesma linhagem. A instituição se faz por pessoas, e eu queria aqui destacar a Ângela Maria Moreira, queria até que levantasse, ela está desde o início da criação da secretaria, e, em nome dela, cumprimentar todos os demais servidores da pasta, porque eu acho que isso é importante. É gente, a secretaria se faz por gente, e então fica esse reconhecimento, mais um nosso, Ângela. Você é a memória viva da instituição. Não. É isso, então. Bom, a secretaria, então, ela tem a finalidade de coordenação. O Hugo falou um pouco da estratégia internacional do município. Então, ela interage, né? É uma pasta meio, portanto, ela tem essa função de dialogar com toda a demais estrutura da municipalidade e da administração, e com a administração indireta também. E olhem que é um desafio, porque a estrutura, vocês sabem, da prefeitura é uma estrutura muito grande, né? Então, você manter isso numa estratégia sob controle é um exercício diário e de muito estímulo, de muito contato aos pontos focais de cada pasta, para que a gente possa traduzir as necessidades deles em possibilidades externas, né? Isso, aliás, é uma frase que o Celso Laffer usa para definir um pouco os objetivos da política externa, que a gente pode adaptar também em nível subnacional, quer dizer, traduzir as nossas necessidades internas em possibilidades externas. Então, tem natureza meio, não é? Quando a pasta ela é criada, em 2001, ela se sobressai ao instituir uma secretaria especializada. É uma das primeiras, salvo engano, a primeira em nível de secretaria. Passaram-se 20 anos. Hoje, por exemplo, essa é uma notícia que eu tive atualizada hoje, existem aproximadamente, no Brasil, 50 estruturas de relações internacionais. Não significa em nível de secretaria, estruturas, né? Então, mostra como o tema tem cada vez mais importância. A importância dos grandes temas globais, né, passam pelas cidades e pelos espaços metropolitanos. É conhecida a frase do Franco Montoro, que é na cidade onde a gente vive, né, e no seu âmbito que sentimos os impactos globais, né? Aliás, essa dicotomia, o global, o local, é algo que, enfim, o impacto do global no local e como a gente estrutura internacionalmente as agendas globais em nível local, como é o caso, por exemplo, da Agenda 2030, né, dos 17 ODS, começaram como ODM, como o Hugo muito bem explicou, todo o plano de metas da Prefeitura de São Paulo, ele foi estruturado em torno dessa agenda global dos 17 ODS. Então, é a municipalização dessas agendas, né, globais. Bom, antes da secretaria ser criada, em 2001, a municipalidade já desempenhava ações internacionais, justamente conversando com o Vitor, por isso, né, por essa importância que a secretaria foi criada. Então, em 1962, São Paulo com Milão assinam o primeiro irmanamento, e é o primeiro tanto de São Paulo quanto de Milão. Então, para a história das duas cidades, ficou muito marcado. E com um lastro nesse irmanamento, até hoje nós temos desenvolvido ações com Milão importantes, uma recente, o Pedro citou na sua apresentação que você teve, em torno do desenvolvimento urbano, né?
com recursos da União Europeia. Bom, nós temos aqui 5 ações, não quer dizer pilares, né, de atuação: a cooperação internacional descentralizada em si, a participação em eventos internacionais e missão ao exterior, isso é também de responsabilidade da pasta, a realização de eventos internacionais, e aí então eu já vou elencar os grandes eventos para este ano da pasta, que a Virada ODS, que já foi comentada aqui, em junho, a segunda edição. Teremos a primeira Semana Internacional do Clima, agosto. Teremos também a segunda Semana de Paradiplomacia, também em agosto. Pela primeira vez no Hemisfério Sul, o Encontro de Cidades de Cultura, né, a WCCF, que o ano passado aconteceu em Helsinki. Então, foi digamos, uma candidatura que fizemos em estreita colaboração com a Secretaria de Cultura, que é a pasta FIM. Então, estimulamos e houve um entendimento, e a cultura deu luz verde, seguimos e conseguimos trazer esse fórum para São Paulo. De modo que vai ser um momento de grande projeção. Aliás, já foi quando foi anunciada em Helsinki, houve um grande frisson. Bom, tentaremos, não é, vincular com a WCCF o Comitê de Cultura da CGLU, que é a maior rede de cidades, né, do mundo, que já foi presidida pela secretária Marta Suplicy. Em novembro, a terceira Expo Internacional, Dia da Consciência Negra. E, pela primeira vez no Brasil, a cúpula de prefeitos da UCSI, que é uma rede também muito importante, com a qual a gente tem interagido de maneira crescente, que é a União de Cidades Capitais Ibero-Americanas. Então, pela primeira vez na história, a cúpula desses prefeitos vai ocorrer aqui na cidade. E, encerrando, teremos, depois de 10 anos, novamente a presidência das Mercocidades, da rede Mercocidades, foi criada em 95, São Paulo atua na rede há 25 anos, 23, a Luísa está me corrigindo. E é isso, Luísa? A Luísa é o nosso ponto focal para a rede. Bom, então, é uma agenda robusta, que traz projeção, mas que demanda muita articulação, demanda o tete-a-tete, demanda convencer os membros, e isso tudo é feito, a Secretaria tem buscado dar conta desse trabalho. Bom, em redes internacionais, o Hugo mencionou todo um ecossistema, né, dessas redes internacionais. Uma coisa interessante que, na literatura a respeito de relações internacionais, consta uma assim, que foi a pioneiríssima, no século XII, antes de 1648, como o Hugo falou, que deu início à configuração westfaliana, era uma liga hanseática, no norte da Europa. Enquanto havia esses burgos e reinos que não tinham uma soberania muito definida, então, em razão do comércio, que sempre move, não é, o mundo, houve essa associação dessas cidades, então, com essa liga, né, do século XII, vejam só, né, os primórdios das redes de cidades. Bom, eu falei do plano de metas, eu vou mencionar alguns exemplos, né, que nós temos interagido com secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos também é grande parceira da nossa, em várias áreas. Houve, recentemente, uma ação para apoiar atendimentos a imigrantes das Filipinas aqui. Então, junto com o Centro de Referência ao Imigrante, a coordenação da Secretaria de Assuntos Internacionais Bilaterais articulou, então foi oferecido um espaço, um equipamento, então esses imigrantes puderam ser atendidos aqui, porque, vejam, eles não tinham local, não é? Então, houve uma missão da Embaixada das Filipinas em Brasília, que veio para São Paulo e pôde fazer esse atendimento de passaporte, de regularização, toda a situação. Com o Verde, nós temos uma série também de ações, e o ano passado foi o ano do título Capital Verde Ibero-Americana, né, que nós recebemos, a cidade recebeu
da UCSI, que é essa União de Cidades Capitais Ibero-Americanas. Com educação, tem dois exemplos interessantes, falando do Michael Bloomberg, né, em C40, o prefeito Nunes esteve, em outubro, em Buenos Aires, na cúpula de prefeitos da C40, e foi um momento muito interessante de projeção, porque o cardápio alimentar, o cardápio sustentável, né, de merenda da rede municipal de ensino foi premiado com o C40 Bloomberg. Foi o último momento que foi anunciado, e com um vídeo do próprio Michael Bloomberg, foi muito interessante. E também o CELP, que é muito interessante, não sei se alguém já ouviu falar, que é o Centro de Estudos de Língua Paulistano, não é? E, então, houve uma ação com alguns consulados, o consulado da Alemanha, da Espanha, da França, da Itália e do Japão. São 6 idiomas, então, que serão ofertados para os alunos da rede pública de ensino municipal, estimulando o plurilinguismo e a coexistência e convivência com culturas diferentes, né, da cidade. SMADs, eu comentei, não é, essa importância das políticas de trocas de experiências, sobretudo para atendimento às populações em situação de rua, que tem caminhado muito bem. A nossa GCM, Guarda Civil Metropolitana, da Secretaria de Segurança Urbana, por meio da nossa pasta, realizou uma missão em Madrid para o encontro de polícias, trocas de experiências. Então, tudo isso, existe uma equipe inteira que fica de olho nessa prospecção de oportunidades e, retomando aquela frase, traduzindo necessidades nossas da gestão em possibilidades externas. Com a Secretaria de Cultura, nós também temos uma ampla gama de ações. Eu vou citar aqui o caso do Museu de Arte de Rua, vocês também já devem ter ouvido, que é o MAR. Então, uma das últimas incorporações do MAR foi um grafite que a Itália, o Consulado-Geral aqui em São Paulo, e a cidade de Milão, em razão do aniversário de 60 anos do irmanamento, doou a São Paulo como legado dessa relação, e é uma reinterpretação de um quadro. O Hugo falou a verdade, eu gosto. Então, fizeram um quadro, é um quadro que existe em Milão, que é a queda de São Paulo, justamente por conta, não é, da cidade. Então, veio um artista, um grafiteiro renomado de Milão, para executar esse grafite aqui em São Paulo. Está no centro, agora eu não me lembro exatamente a rua, mas é muito bonito, vale conhecer. Então, isso também saiu daqui. A Grécia também doou no Minhocão um grafite interessante e foi incorporado ao MAR pelos 200 anos da independência da Grécia e 200 anos da independência do Brasil. Mas Israel também já doou, Colômbia. Então, isso é uma coisa que é para a cidade, que a gente consegue, por meio dessa presença internacional aqui, desenvolver com resultado. Nós temos também uma área também muito importante, que é a área de transparência e governo aberto. Vocês sabem que, nessa evolução, né, institucional da Secretaria, nós tínhamos, no passado, essa importante área, por conta da adesão voluntária de São Paulo a uma entidade internacional, que é a OGP, Open Government Partnership. É um tema que tem ganhado cada vez mais importância no cenário internacional. A secretária adjunta Vanzler, juntamente com a Ivone, está aqui, estiveram em Grenoble, na França, em dezembro passado, no âmbito também dessa área de governo aberto, né, o Fórum de Democracia Participativa. Temos também uma atuação que é, digamos, esses dois eventos, que é a virada e que é a Expo Internacional da Consciência Negra, um trabalho com praticamente todas as pastas da prefeitura, porque são temas que transcendem, que são transversais, não é?
e a luta antirracista é uma das grandes pautas da Prefeitura de São Paulo. Ilustrando, né, um pouco a importância, né, crescente das relações internacionais em nível municipal, eu gostaria de mencionar a criação recente, uns 2 anos, da Comissão Extraordinária de Relações Internacionais da Câmara Municipal de São Paulo. Então, isso bem revela que o tema, não é, da paradiplomacia tem ganhado projeção e tem conquistado interesse do Legislativo, que é uma coisa muito interessante, muito importante para o prosseguimento e o aprimoramento das ações do Executivo. E também isso foi uma iniciativa da própria Câmara, da Semana da Paradiplomacia. Como eu mencionei, esse ano nós teremos aqui a 2ª Semana da Paradiplomacia. A Secretaria também dialoga de maneira muito próxima com o Ministério das Relações Exteriores, por meio tanto da ABC, como o Hugo mencionou, a Agência Brasileira de Cooperação, mas existe uma particular, que é a FEPA, que é uma assessoria especial de assuntos federativos e parlamentares. Então, ela acompanha, é ligada ao gabinete do ministro, então, ela acompanha as ações dos entes federativos e também com o Congresso Nacional. Então, em missões da Prefeitura, a gente, em geral, costuma acioná-los, porque eles prestam o apoio que é cabível e, enfim, e mais do que isso, eles nos auxiliam com contatos, enfim, é uma relação muito importante. Existe um escritório aqui de representação do Itamaraty em São Paulo, e é interessante porque, quando a pasta foi criada, em 2001, foi o ano da instalação do escritório. Então, é um sinal, quer dizer, de atenção do governo federal, de acompanhar os temas internacionais, isso ainda numa lógica, não é, westphaliana. Aliás, é onde eu atuei, tenho aqui um residente que eu voltei a encontrar depois de mais de 10 anos, que é o Marcel, que está na educação. Nós trabalhamos juntos nesse escritório, que, enfim, foi interessante para ter essa visão, né, do ponto de vista do governo federal das relações internacionais. Bom te ver, Marcel. Bom, então, também queria mencionar a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, que tem uma área internacional muito ativa e com a qual também temos dialogado de maneira tradicional e crescente. E acho importante o fortalecimento, acho que profissional da profissão, né? Eu não estudei Relações Internacionais, estudei Direito, mas sempre fui absolutamente, primeiro, apaixonado pelas questões do mundo. Sempre gostei de conhecer pessoas e gostei de aprender. Sempre, isso é uma coisa para mim. E uma paixão sincera pela cidade de São Paulo. Então, acho que quem trabalha aqui na Secretaria, as formações são as mais variadas. Tem turismo, sim, relações internacionais, mas outras áreas, né? Mas eu acho que o interesse, assim, é fundamental, né, para atuar na área com as questões do mundo e sempre ficar atento, e a curiosidade, né, é algo que, enfim, são condições, acho, interessantes para atuar na área. Então, por fortalecimento da profissão, existe um Fórum Internacional de Gestores de Relações Internacionais, que é o FONARE. Então, nós também temos dialogado sempre com eles. Eu acho que a gente pode abrir, se alguém quiser um tom assim de conversa, comentar ou fazer alguma pergunta. Em se tratando de uma Secretaria de Relações Internacionais, gostaria de desejar um bom ano novo chinês, que é hoje, é o ano do coelho, que seja assim suave, não é, como é o coelho e a personalidade. O Guilherme de Almeida tem uma frase curtinha que eu acho interessante: São Paulo, resumo do mundo. Eu acho muito bonito isso. E saber, pensar, sonhar, tudo está aqui. É uma frase do Victor Hugo. Savoir, penser, rêver, tudo é lá. Então, são as cidades, aqui onde tudo acontece, onde a gente vive, onde a gente tem momentos de felicidade, de alegria, e, enfim, as mais
variadas experiências das emoções, né? Todas acontecem aqui, e eu acho que entender isso para o gestor municipal, interpretar o caráter local, não é? Com base em dados desagregados que possam dar uma dimensão, uma conta do que é uma cidade como São Paulo, é muito importante. Em nome da secretaria, do meu colega Hugo, secretário, agradecer, e da equipe eficiente da ICMRI, que está presente aqui em massa, agradecer, e a equipe que faz a secretaria acontecer sob a regência extraordinária da Marta Suplicy, que, enfim, teve a sensibilidade de criar, mais uma vez, um gesto de vanguarda que é próprio dela, e tem recebido toda a confiança e estímulo do prefeito. Muito obrigado. Exatamente, a gente iria abrir para perguntas, dúvidas, considerações, críticas. Crítica não precisa, não. Pode também, brincadeira. Ótimo. Maravilha. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, eu vou precisar me retirar, mas queria dizer o quão é apaixonante a gente ouvir pessoas que são apaixonadas pelo tema, que foram essas experiências hoje compartilhadas pelo Rodrigo e pelo Hugo. É um prazer enorme fazer parte da equipe da SMRI e também dizer para vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo, que é uma secretaria que traz muitas oportunidades para os jovens, né, traz muitas oportunidades para as pessoas que queiram vir fazer parte da nossa equipe, seja através de estágio, tivemos muitos estagiários que já passaram pela gente, que depois foram para outras carreiras, também muitos colegas que são cooptados depois por organismos internacionais e por outras coisas. Então, isso é uma alegria muito grande, né, dizer que a gente está sempre de portas abertas para que vocês queiram fazer parte para poder ir para o mundo. E também muitas dessas ações citadas hoje por eles, especialmente na fala do Rodrigo, fazem parte do nosso relatório de gestão, que vai estar, eu acho que em breve, publicado na nossa página, não é isso? Na nossa página da internet, e também vai ser divulgado, distribuído por todas as nossas secretarias e parceiros internacionais. Tá bom? Então, eu queria agradecer, dizer que é uma honra estar aqui hoje e que sigamos juntos neste ano novo, que hoje inicia para o mundo chinês, mas que o nosso já tá correndo. Depois do carnaval também, né? Costuma iniciar com mais força. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo encontro. Valeu. Seu comentário eu vou deixar aqui depois para são materiais, por exemplo, a revista, quando foi criada a pasta de Relações Internacionais, enfim, é um material que talvez possa interessar. E aí eu acho que é uma bibliografia que acho que pode ser interessante. Não sei, é um livro que acabou de ser publicado, quer dizer, já tem algum tempo, que é para a diplomacia, cidades e estados na cena global. É um professor chamado Gilberto Rodrigues, da Universidade Federal do ABC. Mas tem outras atividades, agora eu não me lembro quais faculdades ele está ligado. Mas é muito sucinto, é uma síntese muito, muito interessante. É isso. Bom, o microfone está aberto, as perguntas. Quem... Oi, boa tarde. Eu sou do programa de residência. Eu queria saber, entre essas ações, programas, projetos que a Secretaria tem com as demais, né, que é uma Secretaria Meia de Relações Internacionais,
Quais são os principais desafios nesses programas? Assim, o que é mais complicado de conseguir fazer? De que maneira vocês conseguem contornar essas dificuldades? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu vou fazer o comentário depois, se o Hugo quiser complementar. Mas eu acho que existe às vezes nós recebemos oportunidades de entes internacionais e a gente faz uma consulta, as pastas, mas às vezes nem sempre a execução ou um projeto, ter um projeto muito, enfim, como do que é exigido, com todos os parâmetros, com todos os quesitos. Então, eles pedem um projeto e é um tempo, é um time que você precisa, é uma candidatura, é algo que tal, e nem sempre é possível a gente ter isso assim dentro do tempo exigido na cena internacional. Então, esse é um desafio. Porque aí vem outra cidade, vem outro tal, aí pega, e aí a gente... Então, esse é um dos desafios, aí eu passo ao Hugo, se ele quiser complementar. Nesse sentido também, um breve comentário, muitas vezes as demandas, os editais, as chamadas, os projetos de cooperação internacionais, eles têm linguagem própria, formato próprio, estrutura, prazos, etc., que são característicos de agências internacionais, não necessariamente da forma como operamos internamente. E, às vezes, existe essa dificuldade de entendimento ou de produção a partir daquilo que o órgão internacional desejaria escutar, por exemplo. Às vezes, existe uma demanda ou um projeto super importante para a cidade, mas, ao aplicar-lhe uma chamada internacional, não se menciona as agendas globais de desenvolvimento, não fala de ODS, do Acordo de Paris, tratados e convenções internacionais, não vincula a agenda global ao local, como que uma coisa se envolve com a outra e acaba, talvez, perdendo a sua potencialidade. Isso volta para um ponto que eu falei bem no começo da minha fala, que, na minha opinião, na minha visão, a principal dificuldade da operação internacional subnacional é a falta de conhecimento sobre ela. Muitas vezes, até a própria administração não sabe que existe uma área internacional específica, ou para que serve essa área internacional, se ela facilita visto, passaporte, fazer ligação internacional, ou se é uma política pública, uma política externa do município, se faz projeto. Então, eu acho que essa ocasião, inclusive, é uma ocasião muito oportuna para fazer isso, para difundir mais e diversificar os interlocutores e essa comunicação, e também acredito que uma formação mais ampliada e continuada sobre operação internacional, sobre o sistema internacional, sobre cooperação internacional, que qualifica muitas oportunidades de acessar essas oportunidades fora do país. Só um palpite aqui, acho que não precisa. No item que foi falado de capacitação, que a EMASP poderia ajudar, vocês poderiam fazer um manual muito direto, né, sobre como estar atento e responder a editais e oportunidades para as várias áreas, né, e divulgar isso, seja com vídeo, seja deixar um material pronto, escrito, né, para divulgar para todas as secretarias. Pode, sim. Concreto nisso que você falou. Então, tem que citar o DS, tem que estar atento à agenda internacional. Se tiverem referências nesse sentido também, ou modelos que a gente possa seguir, excelente, mas acho que possível de ser feito. Inclusive, existem alguns manuais de referência em cooperação internacional, meios, mecanismos, práticas, processos, etc., que podem ser também... Sim, não, existem também, obviamente. 5 passos para ganhar um edital internacional. Vamos produzir. Tá, joia. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu vou aproveitar e fazer a minha, então. Acho que alguém ia levantar ali, ó. Levantou? Boa tarde. Eu queria saber qual é o nível de relação de vocês com o Itamaraty, com a questão federal. Eu vou falar antes que o Rodrigo já foi do Itamaraty. Ele é suspeito, mas depende do governo, depende do momento
e depende do entendimento do Itamaraty sobre a ação internacional subnacional. Eu, pessoalmente, assim, obviamente que o Itamaraty cumpre um papel fundamental. Os últimos anos não facilitou em nada a nossa vida para operar internacionalmente, na verdade, todo o oposto. Já quase levei pedrada fora do país por ações do governo federal bem específicas, assim, quase que literalmente, mas, enfim, não vale entrar. Mas são, obviamente, importantes atores na política externa brasileira e que posicionam o país positivamente ou negativamente. Então, o interesse dos governos estrangeiros em trabalhar com São Paulo, em alguma medida, vai depender de como o Itamaraty, como o governo federal, se posiciona no sistema internacional. Por outro lado, por um lado. Por outro lado, também, em alguma medida, ou historicamente, não há um entendimento ou um encontro de interesses entre até que ponto o município pode ir, até onde é uma competência exclusivamente federal. Historicamente, existia um conflito nesse sentido entre Itamaraty, entre a Agência Brasileira de Cooperação e os municípios, que, em alguma perspectiva, o governo federal tentava um pouco cercear a capacidade de operação internacional, mas que eu imagino que hoje já não seja mais, ou pelo menos de agora em diante, a situação. Então, em algum ponto é muito positivo, em outro um pouco conflitante, mas é um parceiro fundamental nessa estrutura geral. Enfim, Rodrigo, que foi de lá, agora vai poder dar seu depoimento também. Eu penso igual, mas acrescentar que o Itamaraty, enquanto instituição de Estado, né, assim como outras também de Estado, foram instituições muito feridas nesse governo que passou e passaram por um processo de enfraquecimento terrível, né, porque era um governo que se negava a atuar seguindo os princípios do multilateralismo, da vida internacional. Né? Terra plana. Exatamente. Então, isso... Agora, enquanto instituição de Estado, é uma instituição altamente competente, altamente especializada, e mesmo assim, nós seguimos dialogando e recebendo apoio da FEPA em várias questões. Então, agora, espero que volte, né? Que acho que eles teriam esse papel. Mesmo em tempos anteriores, eu acho que existe essa controvérsia sobre até onde o subnacional pode fazer relações. Exatamente. O melhor do Itamaraty também tem algumas restrições. Exatamente por isso que eu comentei, quando a pasta foi criada há 20 anos, talvez como uma contra-reação, ocorreu a abertura do escritório aqui em São Paulo. E não só do escritório aqui. Depois houve quer dizer, escritórios regionais do Itamaraty começaram a ser abertos pelo Brasil, né? Porto Alegre, Minas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. É um escritório mais até estruturado, porque foi sede lá. Então, era uma maneira, eu acho, na minha interpretação, de acompanhar, não é, de perto. Não é? Havia, acho que, questões se alguém da cidade ia receber alguma autoridade no aeroporto, que não era do alinhamento ideológico, que tinha algumas restrições, quer dizer, não deixavam entrar na área restrita, ou não deixavam... Enfim, mas isso há 20 anos. Hoje passou, mas acho que, gradativamente, estão entendendo que o mundo está cada vez mais urbano e que as cidades, cada vez mais, têm que desempenhar um papel mais ampliado, não é? e que tem que ter voz, cada vez, de maneira mais... Não é? Nos fóruns internacionais. Agora, vejam que interessante, né? O acesso, o credenciamento, por exemplo, para as grandes conferências da ONU, vou citar a COP, concretamente, COP do Clima, claro, a gente consegue também ter uma inserção por parceiros internacionais, que não os governos nacionais, mas nós fomos credenciados, porque, afinal, ainda, vejam, depois de 1648, ainda são estados. Então, o credenciamento das cidades é pelo governo nacional. É a delegação do governo nacional. Não são as cidades que são credenciadas pela ONU, né?
Pode haver exceções em algum... Você conhece melhor o sistema, mas nós fomos, então tivemos apoio, não é? Então nos credenciaram, mas estávamos enquanto delegação nacional, mas com o nosso posicionamento, que não necessariamente, não é? E nesse caso, de fato, não coincidia com a posição do governo federal. Assim, basicamente, existe uma transição de compreensão sobre o papel internacional dos subnacionais nesse momento, internacionalmente. Até talvez uma década atrás era conflito, assim, a relação era majoritariamente conflituosa com o Itamaraty, com o governo federal nesse sentido. Hoje, assim, o último governo a gente não precisava contar muito, porque, enfim, a gente até preferíamos muitas vezes não ter relação, mas espero que o novo governo tenha esse entendimento, diversos outros países, de que os governos subnacionais são um ativo para ser utilizado enquanto um ativo nacional para levar os interesses do país, para gerar desenvolvimento, para trazer recursos, reduzir desigualdades, captar oportunidades. Então, eu acho que é essa mudança de lógica de conflito para cooperação que tem ocorrido em grande parte do mundo, que eu espero e que eu imagino que seja a lógica desse governo agora também. Olá, boa tarde. Uma curiosidade, a gente sabe que São Paulo é essa cidade plural e também é o destino de muitos imigrantes e refugiados, né, aqui dos estados do Brasil. E a minha pergunta é muito focada nesse aspecto, mas também voltado para a ação de vocês, quando a gente pensa numa política transversal, porque alguns, né, refugiados acabam necessitando das políticas das MADES, dos direitos humanos, e qual é a atuação da Secretaria de Relações Internacionais para apoiar nessas políticas, nesse desafio da cidade? A minha pergunta é exatamente sobre isso. Vou aproveitar a pergunta da minha colega residente. Eu queria perguntar como é a relação entre a relação da Secretaria de Relações Internacionais, como uma secretaria meio, com outras secretarias da Prefeitura, secretarias fins, nessa relação de temas internacionais de grande relevância, como migrantes e refugiados, por exemplo. Sabendo que a SMADES, a Secretaria de Direitos Humanos, outra secretaria, a Secretaria de Educação ou de Saúde, por exemplo, que tem políticas para essa população, mas que são secretarias fins. Eu gostaria de saber como é essa relação de parceria entre a Secretaria de Relações Internacionais e essas outras secretarias. Esse tema da migração para a cidade de São Paulo é absolutamente caro, né? E já estou sabendo que o Brasil voltou, né, ao Pacto Global, né, de Imigrantes. A Secretaria participa do Conselho, né, de Imigrantes e tem buscado defender no plano externo as políticas, né, as políticas municipais de imigração, que são absolutamente referências no mundo, as de São Paulo. Por exemplo, poucas cidades do mundo têm um conselho formado por migrantes, que eles mesmos votam, eles elegem o conselho. E onde, eventualmente, por razões políticas, nos países deles, eles não podiam votar, aqui eles conseguem, por meio desse conselho, que é resultado de uma política institucionalizada em lei. Então, é das questões mais fundamentais. São Paulo é uma cidade aberta, os serviços são universais, e, assim, no plano internacional, a gente tem buscado acompanhar por meio tanto do Acnu, das representações do Brasil, agora tem um novo alto comissário, né, como também pela OIM, a Organização Internacional para a Migração, enfim, e sempre à disposição dessas pastas fins para ver como que isso pode ser sempre aprimorado. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Paulo, sou da Secretaria de Segurança
Justiça Urbana. Minha dúvida é a seguinte: na política externa nacional, a gente, pelo menos de forma teórica, sabe que a gente tem uma série de paradigmas de política externa, tem linhas de tradições que perduram por um longo tempo. E aí eu queria saber se a cidade de São Paulo, já que já faz 22 anos que tem a secretaria, se já deu tempo de consolidar um certo paradigma de atuação, ou se a gente ainda fica muito ao sabor do governo que está, do governo que sai, que entra. Uma pergunta muito interessante, muito parabéns. E essa vis diretiva, né, como que é tradição no plano externo do governo brasileiro, não intervenção, respeito aos direitos humanos, integração dos povos da América Latina. Esse caso, inclusive, é constitucional, né? Está lá num dos primeiros artigos. Isso é que dá a vis diretiva, né, da política externa brasileira. No nosso caso, eu acho que, retomando o tema da migração, como recordando, é política institucionalizada, não é? Então, a questão da política migratória é institucionalizada em lei. Então, lei é a lei, não é? Mas isso é fruto de um processo de tudo, de escuta, de conversa, de participações, não é, da sociedade civil. Então, eventualmente pode sofrer alguma alteração por conta das mudanças, mas quando é política institucionalizada, né, e você tem várias áreas, isso fica menos difícil de mudar. Então, isso é importante, isso confere um caráter de estabilidade, para acompanhar até a evolução do assunto, né? É uma pergunta muito boa mesmo, parabéns. E eu diria que não. Eu acredito que, obviamente, enquanto estrutura internacional, via de regra, segue os princípios, os preceitos da política externa brasileira, em alguma medida, discordando e concordando em pontos específicos, e dentro das competências do município. Obviamente, a gente não vai versar sobre guerra, sobre cidadania na perspectiva de nacional ou internacional, sobre migração, sobre fronteiras, sobre defesa. Então, obviamente, essas competências não são nossas, mas naquilo que nos cabe, de alguma forma, é seguido ou não. Mas o ponto central nesse sentido que eu acho é que, tirando a Ângela que está aqui, a estrutura ela não é uma estrutura perene. Nasceu como secretaria, já deixou de ser secretaria, já foi outras formas, outras estruturas, hoje é uma secretaria de novo. Então, não houve um processo. Enfim, o Itamaraty é Itamaraty desde quando foi criado, com corpo técnico próprio, com concurso técnico próprio, com uma formação técnica própria para construir, para gerir e liderar a política externa brasileira. No nosso caso, eu não vejo essa perenidade da construção, apesar de sempre ter tido uma operação internacional, mas não necessariamente sempre com a mesma capacidade, com a mesma competência, com a mesma institucionalidade que teve quando foi da sua criação e que tem como é hoje. Então, essa não perenidade da estrutura e das pessoas e do quadro técnico, na minha visão, não permitem construir uma política externa de São Paulo, por exemplo, que tenha as suas teorias sendo estudadas, sendo refletidas e sendo construídas para ser, de fato, algo nesse sentido, mas que, de fato, seria muito interessante. Só que estou complementando, mas, por isso, cada vez mais o interesse pelo tema por parte da sociedade. Eu comentei recentemente, a Câmara Municipal instituiu uma comissão internacional, uma comissão extraordinária de relações internacionais. Então, isso tudo vai dando vai adensando. Eu tenho, talvez, claro, a secretaria já foi pasta, a municipal deixou de ser pasta, voltou, foi renomeada, hoje é pasta, mas, no fundo, eu acredito que realmente há um adensamento do entendimento da importância das relações internacionais em nível subnacional, que, portanto, isso é um fator positivo, e tendo em conta essa característica do mundo, né, urbano, né, cada vez mais, e das cidades, né,
encerrar, né? Agradecer muito aos dois, agradecer aos nossos intérpretes. Muitíssimo obrigada. A gente fala de línguas, né? Mas o trabalho deles é monumental, né? Essa língua maravilhosa. Sem querer interromper, a Central Nossa de Libras foi reconhecida ano passado, o trabalho da SMPED, né? Que nós fizemos, foi a secretária recebeu um prêmio na ONU, em Viena, da Central Internacional de Libras. Sempre, né? Estão sempre presentes, então também muito obrigada. E obrigada a vocês, espero que tenham despertado interesse, vocações e projetos, ideias aí na cabeça de todo mundo para o futuro e para o presente. Oba, muito obrigada, muito obrigada. Então, obrigada, gente.